Porque a amizade ela é a base da maioria dos sentimentos que conhecemos e vice-versa. Por exemplo, um casal, ele precisa ter o amor, ele tem que ter a paixão, mas ele precisa ter amizade para se manter vivo. Porque chega uma hora que a paixão ela passa. A paixão é um sentimento apenas passageiro, né? Então, quando passa, tem que sobrar a amizade, tem que sobrar o amor. O amor e a amizade eles andam lado a lado, um está no outro, né? E é comum aqui, como o pastor falou, a Bíblia fala isso. Você que é cristão, que está nos ouvindo, pode saber disso, que existem amigos que são mais do que irmãos. Você tem um sentimento maior às vezes por um amigo, você confia mais em um amigo, você se entrega mais a um amigo do que a um próprio irmão seu. Porque a amizade faz isso. Por exemplo, é comum a gente ter um tio, uma tia que a gente gosta mais do que os outros, que a gente tem mais intimidade. Por quê? Porque ali existe uma amizade. Existe, além do parentesco, uma amizade que permite que não tenha muitas formalidades, que permite que você possa tirar alguma brincadeira, que você possa, né, ter uma intimidade maior. Então, para que você tenha uma boa relação familiar, é preciso que tenha amizade. Amizade entre os primos, entre os irmãos, na relação entre pais e filhos. Uma coisa que eu ouço muito da geração passada, pessoas da geração passada, é que os pais eram bons, eram rígidos, tinham moral, tinham isso, mas eles sentem a necessidade de ter tirado uma brincadeira ali na hora do jogo do futebol, que o pai não permitia. Às vezes de até mesmo ouvir um "eu te amo" de um pai ou de uma mãe. Havia uma geração atrás que isso era feio, era sinônimo às vezes de, principalmente no lado masculino, de mostrar fraqueza. Mas não é. É tanto que a gente ainda carrega muito isso hoje. É aquela ideia do cara, o homem não pode chorar, o homem não pode dizer que ama. Não é à toa que se você for a um bar e tiver homens bebendo, chega um certo ponto ali da bebida em que eles começam a se abraçar, pegar na mão, dizer que gosta, que eu lhe considero, eu lhe amo. Quando a censura cai, o sentimento aflora. E eles sentem a necessidade de falar isso. Então você que está do outro lado do rádio, se você realmente pensa, ainda tem essa visão machista, você está perdendo o tempo precioso de olhar para o seu amigo e dizer que ama, que gosta, que admira. Por que você não pode fazer isso? Dizer isso ao filho, aquele parente que você gosta, aquele tio, aquela pessoa que quando você fala emociona. Sabe aquele parente que você perdeu, mas já faz 20 anos que você perdeu, mas quando você lembra você se emociona? Não é só porque amava, é porque tem uma amizade, tem uma relação de confiança que foi quebrada com a morte. Tá entendendo como é profundo, como pode ser profunda a amizade? Entendido, pai? E além das palavras, o que mais toca, né, e promove uma mudança social é a atitude. Tem pessoas que não conseguem verbalizar, tudo bem, porque não foram educadas naquela cultura da expressão afetuosa através da fala, mas conseguem desenvolver atitudes, gestos, e isso também é uma forma de você dizer que está ali, que está perto, que pode contar com você. Então a relação ela pode ser expressada de várias maneiras, né? Eu ouvi esses dias, Felipe, uma frase de um monge, né? um monge budista que dizia assim, que o mundo não será salvo pela economia, sabe? Mas pela compaixão. Pela compaixão. E aí eu lembrei de uma fala popular, né? Melhor ter amigo na praça do que dinheiro no banco, né? Mas nesse sentido. Claro que dinheiro é sempre bem-vindo, mas quando você tem uma relação social saudável, tudo fica mais fácil. Você pode às vezes até ter o dinheiro, né, mas não consegue o acesso, a comunicação, a viabilização dos processos que você deseja. Então quando você consegue desenvolver uma relação afetuosa mais saudável, você consegue tudo mais fácil. Tudo, com ou sem dinheiro. Com ou sem dinheiro. E aí essa relação da fala do monge, né, que o mundo não será salvo pela economia, mas é pela compaixão,
Porque você é tocado pelo outro e você é capaz de dividir o que você tem com o outro. Pode ser pouco. Eu estava ontem com outro amigo de Caruaru, nosso amigo Valdir, que é musicoterapeuta, e ele foi assaltado. Roubaram todo o instrumental dele da clínica dele. Teclado, violão, percussão, ukulele, etc, etc. Um prejuízo aí de seus 20 mil reais, né? E o que me espantou é porque ele não estava irritado. Ele disse, rapaz, olha, certamente quem roubou estava precisando. Poderia ser para alguma coisa. Tudo bem que foi um equívoco, foi um erro, foi um roubo. Mas tudo bem, olha só, tudo bem. Tudo bem, eu vou ter compaixão, vou perdoar. Só quero saúde para trabalhar e comprar novamente. Ele poderia dizer assim, eu vou denunciar, vou odiar, agora eu vou dizer. Ele disse, eu acho que eu vou fazer alguns trabalhos nas comunidades, talvez, nas comunidades, né, nos morros aqui da minha cidade, talvez para falar sobre respeito, sobre ética, né? Por que não é bom roubar, inclusive. Ele foi tocado, ele disse, eu estava na minha bolha de realidade, no meu canto isolado. E de repente isso mudou um pouco, porque eu saí na rua, aí lá tá fazendo frio hoje na região, né? E lá é bem mais frio ainda. E ele falou assim, eu saí na rua, eu pensei, eu toquei nesse carro, esse carro pode ser roubado também. Mas quem mora na rua e anda a pé e não tem onde morar? Olha só, né? Foram roubados de alguma maneira, de algum modo, porque vocês estão ali naquela condição bem miserável, precária, porque de alguma maneira foram roubados. Então eu estou aqui no meu carro, vou para a minha casa, dormir no meu quarto, uma casa quentinha, com cobertor, vai ter uma sopinha quente me esperando. Então olha só, ele foi tocado pela compaixão. Então ele poderia reagir com agressividade, com ira e raiva, ou ele poderia reagir de maneira diferenciada. Ele escolheu a maneira diferenciada. Então é melhor ter amigo do que ter dinheiro no banco, às vezes é importante, né? Essa fala que é popular, mas que traz uma profundidade de reflexão. Não que não devemos dar valor ao capital, ao dinheiro, né, aos bens, mas isso não tem nenhum sentido se não for usado em prol da relação humana. Né? É legal. Eu tenho lá na minha casa 3 violões. Eu pensei, poxa, eu só estou usando um. 2 estão parados. Acho que eu vou doar um para meu amigo que ficou sem nada e vou emprestar para alguém aprender. Então, olha só, movimentar. Você é da acupuntura, movimentar a energia, né? Porque a energia parada bloqueia, né? Enfim, adoece, inclusive, né, Felipe? Então, o mundo é movido não pelo material, né? É pela relação muito cativada, né? pela amizade. Ou não, né? Ou pela violência, pela guerra, pela agressividade, pela raiva, né? Pelo medo, pela apreensão. É nessa lógica que a gente tem que refletir e pensar sobre a relação humana, tendo esse olhar da amizade.